Esse é o último episódio da primeira temporada do programa Segundelas, do CausaCast, o podcast do Instituto Nossa Causa. O Instituto Nossa Causa é uma plataforma de inovação social que conecta e capacita pessoas que querem transformar o mundo e atuar pela defesa da justiça social. Eu sou Amanda Reisenberg, presidente do Instituto Nossa Causa e uma das hosts aqui do Segundelas. Durante o programa do Segundelas, vocês vão ouvir 12 vozes que a gente trouxe aqui exclusivamente para que a gente compartilhasse nossas histórias, para que vocês se identifiquem que nós não estamos sozinhas. E é muito sobre o propósito do que o Segundelas tem construído nesse último ano, que é sobre conectar pessoas a lugares e projetos. Então tem sido uma aventura incrível e uma jornada muito construtiva de diversas vozes, né, e mulheres que a gente tem se conectado ao longo desse processo de construir essa iniciativa super caótica e que, na verdade, essas conexões não são por acaso. Então, a gente espera que você curta muito toda essa programação, que você compartilhe e que você também sinta, né, como que é ser uma ativista aí durante o seu dia a dia, nas suas iniciativas. E, claro, que você se conecte também com nossos projetos, com as nossas iniciativas de impacto e faça parte do nosso movimento também para causar, né? Então, vocês ouviram Mulheres que Causam aqui. Eu sou Sabrina Moreira, vice-presidente do Instituto Nossa Causa e uma das hosts do programa Segundelas. Foi uma grande viagem psicodélica conversar com essas forças que transcendem todas as forças já conhecidas do universo, que são mulheres, quando conhecem e desbravam todo o seu potencial. E nós acreditamos no caos como uma força transformadora, como algo que antecede grandes transformações, grandes movimentos. E esse programa, ele é fruto das nossas conexões, das nossas relações, de todas as pessoas que a gente se conectou na nossa jornada, e ele foi idealizado por nós duas, mas ele foi realizado por infinitas mãos. Impossível de citar todas elas aqui, mas a gente agradece de coração todas as mulheres que participaram e todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para realizar esse programa, essa primeira temporada, e que venham muitas mais. E para dar, então, continuidade a essa última conversa dessa primeira temporada, vamos eu e Sabrina contar um pouquinho das nossas trajetórias empreendedoras até chegar nesse momento, na realização de um sonho que vem sendo construído por nós duas no último ano, mas antes disso, a gente estava construindo sonhos e realizando muitas das nossas ideias malucas por aí. Então, Sá, conta pra gente como tem sido a tua trajetória empreendedora. Sei que já teve agência, consultoria, já teve sócia, já teve escritório também. Bom, a gente se descobre no movimento, né, que é muito do que a gente conversou aqui, e que tudo o que acontece, né, na nossa vida não é realmente por acaso, assim. Eu tenho até uma tatuagem chamada Sincronicidade, que é sobre estar no lugar certo, com as pessoas certas. Então, aproveitar desse movimento, né? E eu acredito que, como produtora de eventos também, designer de conexões, ao longo dessa jornada, muitas coisas aconteceram pra gente ser o que a gente é, né? E que isso vem muito sobre as nossas raízes. Então, eu sou uma pessoa do norte que, na verdade, viajou o Brasil de norte a sul, né? Hoje eu moro há 19 anos em Curitiba e que eu não posso deixar esse passado para trás de ser do norte. Então, até eu entender que isso faz parte do meu repertório, eu demorei muito tempo, né, para também se reconhecer também como uma pessoa do norte e que isso também é uma diferença nos espaços onde eu ocupo. E que essa voz, ela faz a diferença. Então, como uma pessoa super inquieta, né, eu sempre trago muitas provocações. Eu sou realmente aquele agente do caos, assim, em qualquer espaço, porque eu sei que se tem alguma coisa que me incomoda, não só me incomoda, deve incomodar outras pessoas. E eu sou aquela pessoa que vou cutucar aquilo e fazer com que aquilo se transforme de alguma maneira. Eu entendi que esse é meu papel,
Eu me sinto responsável também por essas transformações e que muitas vezes esses combates, né, que a gente diz, que a gente acaba fazendo também nas nossas discussões, eu e a Amanda a gente discute bastante, mas são conversas muito transformadoras, que a gente sabe que a gente tem vivências diferentes, a gente tem backgrounds diferentes, mas que a gente está olhando para a mesma missão, né, para o mesmo propósito, para os mesmos ideais, e que é isso que me conecta. Então, tudo que eu fiz até o momento, né, nesses 10 anos empreendendo, tendo escritório, acho que foi uma das aventuras mais malucas assim, que a gente pode ter, que é investir em espaços que a gente acredita, que a gente fomenta isso, então construir espaços saudáveis, construir o futuro do trabalho que a gente acredita todos os dias, porque parte muito de nós, né, sermos as melhores líderes de nós mesmos, e assim a gente conseguir também trazer isso no nosso dia a dia. E é uma forma, eu acredito assim que eu quero ser um bom exemplo para mim mesmo, para minha família, para quem está ao meu redor, para que a gente possa levar o que a gente acredita adiante. Sempre fui uma ativista, eu acho que eu me reconheci também no caminho, assim, de que fazer com que o voluntariado, ele conecte vidas, transforme as relações, mas também faça com que a gente se conecta com causas que a gente acredita no nosso dia a dia, ela seja esse divisor de águas, assim. Então, existe, né, uma gama de causas, se a gente for olhar esse contexto, esse ecossistema, né, de transformação que a gente vive hoje, tem várias causas que você pode abraçar. Olhe bastante para o desenvolvimento sustentável, né? Então tem 17 problemas globais. Então como que você pode conectar esses problemas globais na sua localidade, né, e resolver isso no dia a dia? A gente tem muitas questões. As minhas bandeiras, né, que são a ODS 5, por exemplo, de igualdade de gênero. Como que a gente leva isso para dentro e fora das organizações, como uma inquieta, como uma líder, como uma comunicadora? Então faz parte do nosso movimento mudar as regras do jogo, né? Então eu me vejo muito nesse lugar. Criar as nossas próprias regras. Criar nossas próprias regras. E aí nesses 10 anos eu acho que eu provoquei tanto, fiquei em espaços desconfortáveis para entender que o conforto eu que tinha que criar. Eu tinha que criar essas próprias oportunidades. E também foi uma forma de aprender muito, assim. Então eu sou eternamente grata a todas essas situações que me deixaram muito desconfortáveis, sócios também, né, que me deixaram ainda mais desconfortáveis. Por quê? Porque às vezes a gente vê que a gente quer uma coisa, bate tão, né, latente naquilo, e às vezes as pessoas não estão no mesmo ideal que você, não tá olhando não tem a mesma visão. E aí, eu sempre gosto de pensar no sistema como um todo, né? Então, corpo, mente e espírito é uma coisa só. Então, como que a gente olha para a mesma visão é muito difícil, assim. Não é uma tarefa fácil, né? É um desafio trabalhar com pessoas. Então, como que a gente começa a fazer isso, criar esses ambientes saudáveis para a gente construir uma visão de futuro? E aí, claro, né, olhando para as experiências passadas, assim, enquanto sócios, eu vejo que eu tive uma experiência de sociedade que a gente tinha os mesmos ideais, mas a gente tinha visões diferentes. E tá tudo bem. Eu vejo, assim, que, na verdade, a gente acaba se encontrando um momento de dificuldade para construir um projeto, alguma coisa assim, mas que é aquilo, né? Tudo é um organismo vivo que vai existir um momento que a gente vai se conectar para resolver um problema, um desafio, e aí cada um vai pro teu lado. E eu sinto que aconteceram isso nessas relações, assim, né? E que tá tudo bem, sabe? Então, como que a gente pode construir uma visão de futuro, deixar legados? Eu acho que isso faz parte da minha missão, assim, também. Deixar um pouco de mim em cada organização que eu faço parte. E isso, assim, é muito gratificante, porque em todos os lugares que eu já passei, eu tenho portas abertas. Então, Todo lugar que eu passo, eu também deixo uma parte de mim. Meus cabelos sempre caem, as pessoas sempre vão lembrar. Amanda passou por aqui, eu tenho certeza. Então, e é isso, né? Isso que conecta com as nossas histórias, assim. A gente sempre deixa um pouquinho de nós e a gente sempre leva um pouquinho das pessoas. Principalmente daquilo que a gente não seria. Eu tive também experiências com outras pessoas sócias. Todas as outras eram homens. As 3 experiências com sócio que eu tive, assim, acho que todas elas me fizeram crescer como líder e também me conhecer como empreendedora, como líder. Eu acho que a primeira vez que eu tive uma sócia mulher foi a nossa experiência
aí na Casa Caos. Agora a nossa relação mudou, a gente está como parceira de trabalho numa ONG, né, no Instituto Nossa Causa. E isso também acho que é um processo de amadurecimento nosso, da nossa relação, que vem de uma amizade de bastante tempo e agora se identificar e se conhecer como profissionais, né? E amadurecer juntas nessa história que a gente está reconstruindo no Instituto Nossa Causa, que também, assim como você, fez 10 anos de atuação e agora começa uma nova fase, né? Amadurece e traz novas propostas para a sociedade, inclusive esse podcast, que é um produto desse novo momento do Instituto Nossa Causa. E também, além do Instituto, eu empreendo hoje a ABC Marketing, que é uma agência de marketing voltada para causas sociais, para organizações que mudam o mundo, né, as ONGs, negócios sociais, empresas com valores ESG. E dentro da ABC, a gente traz também alguns aprendizados que eu tive nessa vida empreendedora, alguns valores, como autonomia, como autorresponsabilidade, como coletivo, como modelo distribuído de gestão, que é inclusive uma das imagens que você utilizou na tua palestra sobre eventos. Aquilo representa muito o modelo de gestão hoje que a gente tem na ABC. E, além disso, também, a gente acaba exercendo o nosso voluntariado em outras atividades. Então, atuo como conselheira no Good Truck, que é uma outra organização da sociedade civil também, e a gente permeia outras redes, né? Sempre trazendo esse espírito causadora, né? De questionar, de buscar criar as regras ou de questionar as regras que estão postas e também desse espírito subversivo que eu acho que a gente tem também, e é aí que a gente se encontra, né? Aqui que a gente se conecta, e eu acho que é assim que a gente se conecta também com todas essas mulheres que passaram pelo Segundelas, não só no podcast, mas nas nossas ativações presenciais, né? Com certeza. E que faz toda a diferença, né? Eu lembro que eu sempre falei pra Amanda, assim, a gente precisa ficar disponível nesse dia, porque a gente precisa conhecer a história dessas mulheres e pra gente conseguir ajudar de alguma forma. E o que a gente vem fazendo é mentorias, né? Ao mesmo tempo que a gente também tá ensinando, a gente também tá aprendendo. Então, foi um super, né? Um puta de um aprendizado, assim, nesse último ano. Por quê? Porque a gente sabe quais são os nossos desafios e a gente acaba gerando identificação com o que elas têm nos desafios do dia dela. Gente, é um universo. Cada momento vai exigir uma super escolha, né? Uma super decisão e que a gente também está decidindo o tempo todo, né? Então, faz parte do aprendizado, de forma coletiva, como que a gente toma decisões saudáveis pensando na gente, né? Eu adoro aquela sua frase que você fala que fazendo boas escolhas para mim, né, e para as pessoas que estão ao meu redor. Então, essa frase também, ela super me representa. Acho que toda o seu ativismo, né, enquanto veganista também. Então, isso para mim, assim, é uma questão de que você vive aquilo que você fala. Então, acho que eu sempre procurei estar ao lado de pessoas que vivem aquilo que ela realmente fala, que ela prega, sabe? Eu vivo tanto que até cortei a minha franja Vegana. Estilo franja vegana, segundo a Sabrina. Não, e é sobre isso, assim, que na verdade é realmente abraçar esse caos, que é você todos os dias reafirmar para você mesmo o porquê de você estar ali. Então, né, acho que essa figura do propósito, ela acaba evoluindo para outra situação, que é a questão dos ideais. Quais são os ideais que eu defendo e quais são as pessoas que estão ao meu redor que também acreditam naquilo. E no fim, pela sincronicidade, conexões caóticas, universo, chame do que você quiser, ela sempre vai te conectar com o que você precisa no momento certo. Inclusive, até pegando um gancho, assim, você sabe, né, com essa história da Casa Caos, construindo esse laboratório vivo, né, de experiência que a gente acaba intermediando, facilitando conexões. Fui morar no hostel, né? Cada conexões caótica, eu sempre trago uma história bem insalubre, né? Dessa vida de abraçar o propósito. Vivi num hostel, gente. Eu sempre vivi uma vida nômade que eu não sabia, depois de tanta mudança dos meus pais. Eu sempre fui nômade e não sabia. E eu vivi num hostel por 2 meses. E lá, eu acho que eu não te contei essa história, mas eu encontrei um livro que era, tipo, eu vi, assim, tava na biblioteca do hostel, que eu fiquei 2 meses só,
e junto com a minha irmã. E aí, lá tava na biblioteca um livro chamado Uma Mente Inquieta. Por Sabrina Moreira. Cara, olha, segue o fio. Primeiramente, esse livro, Mente Inquieta, né? Mentes Inquietas é o nome da minha agência. E aí foi uma evolução do que era antes o Gurias Inquietas, que era uma comunidade com contexto de mulheres, que a gente se ajudava também, a gente trabalhava em rede para a gente realizar projetos, desenvolver soluções para organizações, e aí isso evoluiu para Mentes Inquietas, que aí abre-se o contexto de trabalhar com diversidade e inclusão, né, para tudo quanto é tipo de projeto. E isso, assim, né, fez com que eu olhasse de comunidade para hub. E é onde a gente se conecta nesse futuro do trabalho, que é, o que a gente precisa fazer agora de projeto, porque eu amo trabalhar por projeto, eu já entendi isso, e que eu preciso estar ao lado de projetos que defendam ideais. Então, tipo, segundo elas, foi incrível construir, e é incrível que vai vir aí também, né, pela frente, porque eu acredito muito nessas possibilidades de transformar as coisas, transformar vidas. Então, como que a gente pode elevar, né, essa potência, assim, dessas mulheres, também num contexto pequeno, como que a gente pode fazer isso estar também em outros lugares. Então, a minha cabeça, ela não para, eu sou uma mente inquieta mesmo. E aí, nesse livro, gente, conta a história de uma pesquisadora, ela é super, tipo, famosa do ramo dela, só que ela se descobriu esquizofrênica. Nossa. E aí, sim, e daí, tipo, trabalhando na terapia. Uma coisa assim. Daí eu li o livro 2 vezes, tá? Pra entender que, tipo assim, que ela tinha essas provocações, que o cérebro dela não parava, ela realmente era uma mente inquieta, que aí eu descobri que possivelmente eu tenha TDAH por conta da galera da comunidade, né? Que a gente veio construindo conversas desse nível de profundidade, que a gente tava olhando muito pro comportamento também. Por quê? Porque a gente tava lidando com o desafio de mulheres, eu não me sentia preparada de talvez elas trazerem algum desafio. Por exemplo, eu acho que o meu maior medo era elas trazerem algum desafio. Eu falava assim, puta, eu não sei resolver isso. Não, quando a gente lidou, né? A gente lidou com uma organização que foi apoiada por nós no programa Criativação de pessoas com deficiência, né? Pessoas neurodivergentes. Então, mulheres com autismo, mulheres com síndrome de Down. Então, essas pessoas estavam ocupando o nosso espaço também. Então, a gente teve esse desafio, eu acho que essa provocação também, de acolher a inclusão, incômodo, esse desconforto de, esse não é o meu dia a dia, mas eu preciso aprender a viver com esse dia a dia, porque se a gente quer gerar transformação e olhar para a diversidade como um ponto de transformação, de mudança, eu preciso aprender a conviver com esses... aprender com essa diversidade. Com a diferença. Né? Com essa diferença. E aí, nossa, foi incrível, assim, foi um super aprendizado, que é realmente viver a diversidade e a inclusão na prática, né? Que é muito das validações do SG que a galera fala aí fora, né? Então, como que a gente mensura isso? Talvez são resultados pequenos, mas que a longo prazo, e aí é uma questão de maturidade, eles geram muito resultados a longo prazo, né? A gente nunca sabe quem são as pessoas que estão ao nosso redor, que a gente está impactando. A gente inspira pessoas que a gente não vê, né? Então, com essas conversas, porque conversas transformam. E é sobre comunicar ideias que vão mudar o mundo, né? Que vão transformar pessoas. Então, acho que parte muito desse contexto, assim, enquanto comunicadoras. Então, pra gente, assim, foi um desafio incrível, que a gente super abraçou esse caos, que todo o tempo nos deixou também muito desconfortáveis e, ao mesmo tempo, confortável, né? Nessa relação de construir um ambiente que a gente, ao mesmo tempo, confiou, mas, ao mesmo tempo, também cuidou para onde que estava indo, onde que estava crescendo, né? Acho que a gente confiou, mas a gente também colocou muita energia para construir. E daí, quando é você que está colocando energia para construir e você está abdicando de várias outras coisas ali da tua vida e da tua programação, você também, naturalmente, as coisas... Eu acredito, né, que as coisas vão acontecer. A gente sempre fala que é só a gente se movimentar para que os resultados venham. E acho que hoje esse é um dia, né, de encerramento de temporada, em que foi todo o movimento que a gente fez. Um salto da fé, de muita coragem, né? A gente não sabia o que viria, mas muitas coisas foram acontecendo nesse processo. Que foi um momento também de inovar, né? De pensar diferente. De ver que tudo era complementar, né? E cooperativo também. Tudo estava
tava nos empurrando para um momento. A gente se descobriu que o nosso coworking também era, tipo, para protagonismo feminino. Foi um recorte muito interessante, falando com pessoas. Então, acho que essa é a jornada incrível, né, de a gente aproveitar ela todo o tempo. A gente não sabia qual resultado viria disso, mas que a gente confiou no processo e trabalhou muito para que desse algum resultado, assim, que a gente conseguisse se orgulhar, né? Sim, e acho que vieram muitos resultados dessa experiência presencial com a antiga sede da BC, que depois se transformou nesse espaço de coworking, que nós chamamos de Casa Caos. Tanto que agora, né, acho que para dar uma ideia aí para a galera do que também está por vir, ou talvez quando a gente publicar esse episódio já tenha vindo, a nova identidade da Casa Caos, do que a gente entende como Casa Caos, que é essa comunidade de aprendizagem social e ambiental. Não, na verdade é um centro de aprendizagem social e ambiental e comunidade para ativistas e organizações sustentáveis. Se vocês pegarem a primeira letra de cada palavra dessa pequena frase que eu trouxe para vocês, vocês vão identificar que é Casa Caos. Então foi um processo criativo de brainstorming que a gente desenvolveu, e eu também, como entusiasta da tecnologia, da criatividade, da inovação, vejo muito que essas nossas mentes inquietas que se encontraram e as outras mulheres que a gente encontrou no caminho também fazem com que a gente não desista das nossas ideias, porque graças ao universo ao nosso próprio universo que nós criamos, e que ele é maravilhoso e cor-de-rosa, e com luzinhas brilhantes, as nossas ideias são validadas, né, por várias mulheres, por uma galera incrível que faz todos esses projetos acontecerem. Isso, e também trabalhar essa colaboração, né? A gente vive essa colaboração na prática, na verdade, de validar, né? De ser prática, de aprender com isso, ser um laboratório. Acho que muito dessa cultura da experimentação que a gente vem aplicando, a gente traz isso para o nosso dia a dia, para os nossos projetos também, né? De também fazer com que a gente cresça com nossos clientes, com as pessoas que a gente está envolvida, porque, no fim, o resultado que ele vai ter é também o nosso resultado, né? A gente faz parte disso e tudo isso entra para a história, né? Então, acho que fica aí o agradecimento a todas as pessoas que se envolveram. Isso realmente foi construído a muitas mãos, né? A gente não faz nada sozinhas, nada. E a gente nem quer fazer nada sozinho. Eu acho que partiu disso, né? Não, dá muito trabalho fazer sozinho, não tem como. Muito trabalho. Partiu disso, assim, da gente falar, não, a gente precisa fazer com que essa causa, ela seja causa de outras pessoas também. A gente precisa ocupar lugares. Seja nossa causa. Seja nossa. E a gente precisa ocupar lugares, por quê? Porque a gente quer investir esse tempo, nosso tempo, né, de forma estratégica também, para que a gente possa dar o nosso melhor. Eu acho que é isso que fica de lição, assim. Quanto a gente pode dar o nosso melhor naquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Se no pouco a gente já fez muito, imagina quando a gente estiver realmente numa abundância de recursos, né? Olhando aí para essa construção dessa área de captação de recursos também, que a gente quer impulsionar essas mulheres, impulsionar esses projetos, investir mesmo, né? A gente começou investindo, mas a gente acredita que muitas outras pessoas podem investir nesses sonhos também, que não é mais meu sonho, né, que isso se transformou em outra coisa. A gente sempre viu lá no início, mas a gente não sabia como que isso ia acontecer, mas que ele já está acontecendo, né? Então, não é mais um sonho. Fica aqui, né? Acho que agora é realidade. É uma realidade. E pra gente se encaminhar para o encerramento, eu quero agradecer a equipe do Orbset Studio e da Cabana Azul, que patrocinou toda essa primeira temporada, com muito trabalho, com muito tempo dedicado da equipe. Tá todo mundo aqui agora, então, assim, o nosso agradecimento para essa equipe maravilhosa. A Jéssica Glow também, que patrocinou aqui o nosso evento com a sua dedicação, cobrindo todas as nossas convidadas e os nossos episódios, e também cuidando da beleza dessas ativando o aqui, seu glow. Ativando o glow aqui nessas pessoas que estão aqui na sua frente. E também abrir aí a oportunidade para que, caso a sua organização queira patrocinar outra temporada do nosso programa Segundo Elas, estamos abertas a negociações. Mas, né, para a gente conseguir tantas mulheres incríveis, saiba que é muito trabalho envolvido,
que é muita dedicação envolvida e também um pouco de talento da nossa equipe, eu e Sabrina. Obrigada por ter assistido e até a próxima. E até a próxima.